Oi, me chamo Noah, sou o chefe do GM e faço a voz do Tocha Humana na série do Quarteto Fantástico. Eu estou muito feliz com esse projeto porque finalmente ele está vivo e já faz uma semana que o episódio 1 lançou e nesse sábado vocês já terão o episódio 2, como eu falei na comunidade. Mas nesse vídeo vou explicar como foi a produção desse episódio 1 e os detalhes e referências presentes no episódio. Mas indo logo pro assunto, sem enrolação, eu e o Rafolo já estamos fazendo esse episódio desde ano passado. E como que o episódio 1 demorou quase um ano, enquanto em praticamente uma semana a gente já vai terminar o episódio 2? É porque fizemos uma forma meio errada de produzir. O Rafolo antes iria produzir os 3 primeiros episódios e eu iria fazer os 3 últimos. E ainda não tínhamos uma visão completa sobre a série, nem o Mentopeira teria. E o Rafolo tinha outros projetos pra fazer, tinha que tirar as prints e editar as cenas do episódio 1, enquanto o tablet dele não ajudava por causa de alguns fatores como armazenamento e bateria. Mas na produção do episódio 2 quisemos que eu tirasse todas as prints, ele editasse as cenas e por último eu juntasse todas elas, colocasse músicas e dublagens pra terminarmos o episódio. E o que me ajudou foi principalmente a motivação que recebi pelos comentários. Não acho que o GM volte a demorar, porque depende de como eu vou conseguir terminar o episódio 1 de Hulk. E por enquanto vocês vivenciaram uma fase muito boa nesses meses com sempre algo do GM. O episódio começa com uma cena que não estava no roteiro, mas fiz a cena toda no final de janeiro. A cena se passa em 2014 e informa que é 4 anos depois dos eventos dessa temporada. Então vocês verão uma série que se passa em 2010. Eu não lembro muito bem sobre o diálogo do Reed, mas eu acho que o começo dele é inspirado no quadrinho do Quarteto Fantástico História de Vida. E após a frase "tudo morre", a cena é inspirada no diálogo dele de Guerras Secretas dos quadrinhos. Já o discurso da Susan Storm é inspirado mesmo, como eu tinha falado na HQ do Quarteto Fantástico História de Vida. E nessa cena inicial, praticamente a cena inicial do GM mesmo, eu quis deixar referências a vários heróis. Então, o Bruce Banner aparece, o Pantera Negra, a Vespa, o Homem-Formiga, um cartaz do Capitão América e do rosto borrado do Buck na Segunda Guerra Mundial. E quando o Tony Stark aparece, é inspirado numa ceninha de uma skin do Tony de Marvel Rivals. Já a abertura da série adapta a abertura do desenho animado do Quarteto Fantástico, os maiores heróis da Terra, com diferenças claras sendo dos vilões, que o único que não tá aí é o Homem-Topeira, que os vilões que vão estar nessa temporada. Depois é a cena deles antes de ganhar os poderes e curiosamente nos inspiramos na cena do trailer do Quarteto Fantástico Primeiros Passos que tinha lançado nesse tempo. E essa foi a primeira cena que o Rafolo fez em 2025. Perceberam o vídeo ali? Até que eles ganham os poderes, já com uma interação engraçada do Johnny e do Ben, inspirada no filme de 2005, e um diálogo da Sue e do Reed avisando que o voo deu errado. Na cena que o Johnny ganha os poderes, eu não sabia que música usar e eu queria um rock, então usei um dos que eu lembrava na hora, que era do Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Logo depois tem uma cena do Ben que eu fiz de última hora pra ter uma cena dele desesperado de ter se transformado no Coisa, antes dele em cima do prédio tentando salvar outro cara. E a próxima cena, sinceramente eu fiquei com medo de vocês acharem que a Sue não entendia a preocupação que o Reed tinha sobre os exames, mas a intenção era mais que ela queria que o Reed tivesse um momentinho de paz. Espero que tenham entendido. Depois ocorre a única cena de ação desse episódio, sendo bem rápida, mas gostei de como o Rafolo fez. A cena do Johnny conversando com o Reed foi também mais uma cena que fiz de última hora, pra ter um motivo deles usarem os trajes, e não aparecer só do nada os trajes. E após essa semana, realmente se passa poucas semanas no tempo da série. Pra voltar na cena que o Johnny faz uma corrida de moto, queima o uniforme e aparece com o traje do Quarteto Fantástico. Ele anuncia o nome de heróis deles e a piadinha do Johnny quase chamar a irmã de Garota Invisível é que antes a personagem realmente se chamava assim. Já a referência com o nome do Tocha Humana é porque nesse universo, nos anos 40, realmente existia o herói androide Tocha Humana Jim Hammond, das HQs.
Só que depois acontece uma cena toda que eu tive que apagar do episódio. Era a cena de briga do Johnny e do Ben, pelo Ben estar com raiva de ser chamado de coisa. Mas como eu tava tirando as prints que eu tinha que mandar pros dubladores, da edição que o Rafolo me mandou, eu esqueci dessa cena em específico, pegar ela e mandar pra cada dublador. Então eu tive que deixar acabar muito rápido essa cena, tanto que teve um corte nada a ver, super ruim, um lixo essa série. Tá, passei do ponto. Depois o episódio caminha pra eles perceberem que podem se tornar em heróis e ajudar a humanidade com esses poderes. E na minha opinião, a conversa da Sue e do Ben foi a melhor cena do episódio. Eu adorei o resultado e não ironicamente foi a cena mais complicada de fazer, porque o meu aplicativo de edição, o CapCut, já estava estragando o vídeo, já que eu não estava editando essa parte separadamente. Eu editei essa parte logo no vídeo de 14 minutos, então foi bem complicado de colocar as dublagens, já que o CapCut é um aplicativo bem chatinho para editar. Depois o Reed anuncia que eles podem se tornar heróis e o único que já pela cara desaprova é o Ben. O episódio acaba com a Sue conversando com o Reed, pedindo para que ele nunca mude quem ele é. E eu quis essa cena na intenção de que se ele mudar, ele se torna no vilão criador, o maior vilão do novo universo Ultimate da Marvel. Mas essa cena não ficou com o contexto completo, já que eu não consegui entregar as frases do Reed pro Haroldo. Então só a Sue teve falas no final, deixando a cena bem curta. Já os créditos teve uma música do Travis Scott que é bastante relacionada ao Quarteto Fantástico. E acho que comentei o que tinha que comentar do episódio. Então, até logo, até o episódio 2 de Quarteto Fantástico.